Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar aqui neste dia para transmitir a você, pré-adolescente, a aula desta semana. O nosso tema geral da lição para este trimestre é a Bíblia e a ciência. A lição de hoje é de número 1, a Bíblia descobre a ciência. É importante que neste momento você esteja com a sua Bíblia, porque é uma lição voltada, obviamente, para a aprendizagem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então, portanto, pega a sua Bíblia, assista ao vídeo com a Bíblia ao lado ou em suas mãos, para que você possa aprender a Palavra de Deus, para que você possa manusear a palavra sagrada, tá certo? Então, a partir de então, vamos caminhar na lição e aprender um pouco acerca da Bíblia descobre a ciência. Nós temos alguns objetivos para esta lição. O primeiro objetivo desta lição é expressar confiança na Bíblia, como a verdade de Deus para a humanidade. O segundo ponto é perceber que a Bíblia e a ciência não são incompatíveis. Terceiro ponto, as divergências existentes são provocadas por cientistas que não querem crer em Deus. Então, observe que seguir esses caminhos ou fazer compreender esses pontos dentro da lição é de suma importância, tá certo? Vamos lá. O nosso texto bíblico agora é a sua vez de pegar a Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abra na carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 a 17. Veja aí, é importante que você acompanhe, se você tem uma Bíblia na linguagem de hoje, é mais interessante porque você vai compreender por conta da linguagem do seu dia contemporânea, a linguagem que você vai entender melhor. Vou começar a ler os versículos, tá bom? Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 ao 17. O versículo de número 12. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganada. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desse menino você conhece, e desde menino você conhece as sagradas escrituras, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Tá certo? Então, é importante que você leia este texto do apóstolo Paulo a Timóteo e você compreenda. Porque não é somente ler, mas é necessário que você compreenda o que está sendo lido.
Então, quando o apóstolo Paulo escreve ao amado Timóteo, ele diz como ele deve proceder em relação ao que aprendeu, ao que foi aprendido pela parte dos homens de Deus. Tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, vai no dicionário, tá bom? Mas o texto na linguagem de hoje é muito interessante e fácil de compreender, tá bom? Então, pré-adolescente, continuando. A lição de hoje tem algumas perguntas interessantes que perpassam a lição. Então, é necessário que, ao perceber essas perguntas, que elas te despertem as respostas. A intenção dessas perguntas é te inquietar, é fazer você procurar saber o que significa, qual é a resposta. Primeira pergunta: por que eu creio na Bíblia? Segunda pergunta: Deus existe? Terceira pergunta: por que podemos acreditar na ciência? Quarta pergunta: a ciência nunca falha? Quinta pergunta: por que devemos acreditar na Bíblia? Sexta e última pergunta: a Bíblia nunca falha? Então, são 6 perguntas interessantes que perpassam essa lição para que você tenha uma compreensão e você possa defender a sua fé. Tá certo? Então, vou fazer novamente, vou repetir as perguntas. Por que eu creio na Bíblia? Deus existe? Por que podemos acreditar na ciência? A ciência nunca falha? Por que devemos acreditar na Bíblia? A Bíblia nunca falha? Muito bem, prosseguindo, vamos lá. Nós sabemos que no nosso dia a dia, ou ano após ano, a ciência vai se evoluindo. E esses conhecimentos que adquirimos de ciências, de tecnologias, isso acontece por meio na sala de aula, na escola, assistindo reportagens, vendo a internet. Enfim, existem vários meios de se descobrir as coisas novas que estão sendo lançadas acerca das tecnologias e de muitos outros conhecimentos. Muitas coisas boas para a humanidade têm sido criadas. São descobertas por pessoas que se dedicam a isso. Os cientistas fazem isso. Com essas descobertas, que são interessantes, às vezes parece que os cientistas sabem de tudo. Preste muita atenção. Eu falei que você ou nós estamos sempre conhecendo, descobrindo coisas que aparecem no nosso dia a dia ou a cada ano. E onde aprendemos isso? Na escola, vendo reportagem, na internet e etc. Na sequência, eu falei que muitas pessoas boas produzem ciência para o bem da humanidade. Os cientistas fazem isso. E com essas descobertas, que são interessantes, às vezes parece que os cientistas sabem de tudo. Parece. Na igreja e na sua casa, você também está sempre aprendendo sobre a palavra de Deus e descobrindo coisas fantásticas. Por exemplo, a história de vários homens, povos, curiosidades, ensinamentos, poesias, para você ter uma vida feliz e bem abençoada por Deus.
Mas o que está sempre, mas quem está sempre com a razão? Será a Bíblia ou será a ciência? Em quem devemos acreditar? Será que a ciência nunca falha? Então, nesse primeiro contato, eu gostaria de apresentar para você alguns elementos que estão aqui nesta caixa. Esses elementos, eles demonstram ou eles concretizam o que a humanidade tem feito, o que os cientistas têm feito para o bem das pessoas. Nós observamos que o homem, ele criou o livro. Tecnologia interessante para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Não só o livro foi criado, mas vale salientar que antes do livro, muito antes, lá do início das civilizações, não existiam livros. Eram tábuas de argilas. Depois das tábuas de argilas, surgiram os papiros, depois os pergaminhos. E hoje nós temos o livro, onde adquirimos conhecimento. No perpassar dos anos, nós temos agora o e-book no tablet. O próprio tablet foi criado para facilitar a nossa vida. Tá certo? Então, eu acredito que você tem aí em sua casa um tablet, um telefone, em que você pode assistir, inclusive, esta aula. Tá bom? Então, conhecimento, ciência produzida pelo homem. E o que dizer do controle remoto, que nos dá tanta comodidade de estarmos no sofá e apenas um clique mudamos o canal, aumentamos o volume, e vale salientar que, por engano, eu peguei o controle remoto da minha casa e ficou sem o controle remoto. Percebi agora. 2 controles. Mas é para você entender que tecnologia, ciência produzida para o benefício da humanidade. Nós temos aqui o mouse sem fio, observe, mouse sem fio. A calculadora, que muitos têm dificuldade em fazer uma simples soma, uma multiplicação, uma subtração, mas isso aqui ajuda. Produção dos cientistas para ajudar a humanidade, tá certo? Há quem diga que não ajuda, né? Mas cada um tem sua forma de defender a sua tese. Enfim, e por último eu tenho o pendrive, que cabe milhares e milhares, permita-me a hipérbole, de textos dentro de um pendrive. Vai depender, logicamente, da memória que ele contém, tá certo? Então, mas será que isso tudo aqui traz benefício à humanidade? Traz. Mas tem o contraponto. Traz benefício quando ele é bem utilizado. E traz malefício quando ele é mal utilizado. Mas tem algo interessante que não foi criado pelo homem. Surgiu no coração de Deus. Um presente que foi dado ao homem. Um presente que foi revelado para o homem. E quando o homem recebeu este presente, ele aprendeu o propósito de Deus para a sua própria vida, a Bíblia, palavra de Deus. Então, observe que temos as coisas produzidas pelos cientistas em benefício da humanidade, mas nós temos a palavra sagrada, palavra de Deus, que o próprio Deus, ele inspirou os homens sagrados
para escrever esse texto, essa Bíblia, coleção de livros pequenos. Portanto, é importante que estejamos sempre lendo a Bíblia para aprender a palavra de Deus. E você, adolescente, não esqueça, tem as suas aulas online, mas não esqueça de estudar a palavra de Deus, tá certo? É muito importante para a nossa vida conhecer a palavra de Deus, porque é nela que o Filho de Deus é revelado, o Senhor Jesus, tá certo? Então, prosseguindo com a lição. Por que podemos acreditar na ciência? Primeira pergunta. Por que podemos acreditar na ciência? Os homens sempre procuraram conhecer o mundo a fim de entendê-lo. Com o passar do tempo, os conhecimentos aumentaram e fizeram com que os homens descobrissem e inventassem coisas muito interessantes para ajudar e melhorar a nossa vida, como já mostrei agora há pouco. Até que chegamos aos dias de hoje, quando a ciência está cheia de descobertas e invenções. Pare e pense um pouquinho nas invenções da ciência que você utiliza no seu dia a dia. Pense também nas descobertas científicas que ajudam a resolver seus problemas, tá certo? Você já pensou para pensar? Já parou para pensar? Se nós tivéssemos a vacina para o coronavírus, quantas e quantas pessoas teriam sido salvas? E essas vacinas são produzidas por homens que fazem ciência. Outro ponto. Você pode acreditar na ciência porque, por meio dela, encontramos muitos recursos para sobrevivermos. A vida como é hoje depende dela. Você consegue se imaginar vivendo sem eletricidade, sem o celular? Imagine. Sem internet. Pare um pouquinho e pense. Tem um celular, mas não tem internet. Muitos não conseguem. Internet para estudar, internet para trabalhar, internet para vender, para se comunicar, enfim. A ciência está no nosso dia a dia, tá certo? Prosseguindo. Também podemos acreditar na ciência porque grande parte de suas teorias são comprovadas. Tá bom? As coisas que temos ao nosso redor foram criadas pela imaginação e conhecimento dos seres humanos iguais a você. Mas e a natureza? Esta foi obra das mãos do Criador do universo. E é por isso que encontramos nela tanta beleza e perfeição. Vale se aliantar, né, que o mês de junho foi o mês do meio ambiente, foi o mês em que se comemora ou se procura dar ênfase ao meio ambiente. Natureza esta que está sendo degradada pelo homem que não tem temor de Deus. Então é importante que estejamos atentos. Coisas que são criadas pelo homem e coisas criadas por Deus. É interessante que entendamos que a ciência, com suas criações, é importante para a nossa vida, mas, antes de tudo, devemos compreender que Deus, Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos fez, tá certo?
Isso é importante. É importante saber disso, porque na aula de biologia, ou ciências, na aula de história, tá certo? E até mesmo na faculdade, alguns professores marxistas, você pré-adolescente não sabe, vai saber do que eu estou falando futuramente, ou procura aí na internet o que significa a teoria de Karl Marx. Então, são teorias que não acreditam na criação, dão mais importância à teoria da evolução, teoria esta criada por Charles Darwin. Então, é importante que você, na sala de aula, você possa perceber os conteúdos apresentados pelo professor, mas que você tenha a sua convicção. Deus criou o mundo, Deus nos criou, Ele é o nosso Criador. Nós, enquanto cristãos, defendemos a teoria da criação, porque Deus, Ele é o Criador. Prosseguindo, a busca desenfreada pela fama e pelo sucesso também atrapalha. Às vezes, as invenções podem ser boas de um lado e ruins do outro lado, ou seja, ao mesmo tempo em que elas trazem benefício ao homem, pode prejudicá-lo e destruir a natureza. Já imaginou usar a internet para divulgar uma informação falsa? Pode trazer muitos prejuízos. Prosseguindo. Então é importante que estejamos atentos a tudo aquilo que é produzido para o benefício da humanidade, mas, no entanto, devemos estar atentos que Deus, Ele criou a humanidade. Agir sempre de forma certa é muito importante para agradar a Deus. E agora, você pode responder? A ciência falha ou não falha? É uma pergunta interessante. A ciência pode falhar? Prosseguindo. Por que devemos acreditar na Bíblia Sagrada? Bíblia, palavra de Deus. Anteriormente eu fiz uma pergunta falando sobre ciência. Eu encerrei o tópico com a pergunta inquietante. A ciência falha ou não falha? Vou para o próximo tópico. Por que devemos acreditar na Bíblia? Primeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a revelação para a humanidade. Através dela conhecemos a história da origem do mundo e do homem narrado pelo próprio Deus. É por meio da Bíblia que compreendemos o propósito de Deus em ter enviado Jesus para morrer na cruz e trazer salvação à humanidade. A Bíblia é composta por 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento, que foram escritos no período de 16 séculos, aproximadamente por cerca de 40 escritores, que viveram em épocas diferentes, lugares diferentes e que ao menos se conheceram. Portanto, é certo dizer que a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas inspirada por Deus. Além da capacidade dada por Deus, eles foram diretamente inspirados por Ele, por Deus, em todas as palavras contidas nas Sagradas Escrituras. Tá certo? Então, portanto, é interessante que você compreenda que a Bíblia é a palavra de Deus. Prosseguindo. Existe um livro que desmita o outro. Algo dito no Antigo Testamento, sendo desmentido no Novo Testamento. Leia
Epístola de 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Repetindo, existe um livro que desminta o outro. Algo dito no Antigo Testamento, sendo desmentido no Novo Testamento. Leia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Na palavra de Deus, observamos fatos curiosos. Ao lermos a Bíblia, encontramos informações científicas que foram descobertas muitos anos depois. Tá certo? Depois vamos ver aqui alguns versículos interessantes acerca desses acontecimentos que aconteceram por conta da revelação da palavra de Deus. Prosseguindo, a Bíblia nunca falha? Claro que não. A Bíblia nunca falha. Deus não falha e não mente. Ele é perfeito. Diferente dos homens. A Bíblia não é uma obra dos seres humanos, é uma obra de Deus que usou homens para nos transmitir a sua palavra. Tá bom? A Bíblia e a ciência nunca foram inimigas. Como vimos, a Bíblia se antecipou à ciência em muitas descobertas. Atualmente, a ciência tem confirmado muitas revelações feitas há séculos pela Bíblia. Em 2005, cientistas ingleses anunciaram que, em 2036, um asteroide de 390 metros de largura poderá se chocar com a Terra. O que poderá causar a morte de milhares de pessoas? Misericórdia. A Bíblia já nos advertiu sobre esta enorme pedra de fogo em Apocalipse, capítulo 8 e versículo 8. Vou ler parte do versículo para você. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Para concluir, os argumentos da ciência não se decifram os caminhos de Deus. Prosseguindo, os argumentos da ciência não decifram os caminhos de Deus quando planejava cada detalhe da sua obra. Só provoca argumentação e gera maior convicção de que Deus criou e sustenta todas as coisas. Você pode depositar toda a sua fé na palavra de Deus, desfrutar das boas descobertas que a ciência nos proporciona e refletir sobre as descobertas negativas e suas consequências para a nossa vida e nosso mundo. Aprenda a usar as informações com responsabilidade para que tudo lhe seja bom. Leia a Bíblia diariamente e aprenda com ela ensinamentos maravilhosos. Isso fará uma enorme diferença na sua vida. Lembre-se de que o seu futuro depende disso. Para amar a Deus, é preciso acreditar nas suas palavras e viver de acordo com a sua vontade. Para encerrar a lição, há 2 tópicos interessantes no finalzinho desta lição. Lição para o pré-adolescente. Falando sério, e você sabia? Em falando sério, nós temos a palavra verdade. Verdade significa estar de acordo com a realidade, aquilo que é certo. Tá bom? Somente em Deus podemos encontrar a verdade em sua essência. A Bíblia nos garante isto, quando afirma nos Salmos, de número 117, verso 2, parte B. A verdade do Senhor é para sempre. Creia nisto, ame a palavra de Deus e cultive a verdade nas suas atitudes e em todas as palavras que você disser. E nós temos aqui algumas curiosidades. As referências a seguir apresentam descobertas científicas
antecipadas pela Bíblia. Repetindo, as referências aqui apresentam descobertas científicas antecipadas pela Bíblia. Primeira, a redondez da terra, Isaías capítulo 4, versículo 22. A quase infinita extensão do universo, Isaías capítulo 55, versículo 9. A lei de conservação da massa e energia, segundo Pedro capítulo 3, versículo 7. O ciclo hidrológico, Eclesiastes capítulo 1, verso 7. O vasto número de estrelas, Jeremias 33 e 22. E, por fim, a suma importância do sangue para a vida. Levítico, capítulo 17, versículo de número 11. Então, estamos finalizando esta lição. Agradecer primeiramente a Deus, aos nossos diretores, o pastor desta igreja, pastor Nóbio, que nos deram a oportunidade de transmitir essa lição para você, adolescente, para a igreja do Senhor Jesus. Jovem, você adolescente, compartilhe esse vídeo, se inscreve neste canal, tá certo? Abençoe outras pessoas, tá certo? Aquelas que ainda não aceitaram Jesus, fale de Jesus para elas, para conhecer. Compartilhe e se inscreva neste canal e muito obrigado, tá certo? Se você, porventura, tiver alguma dúvida, tá certo? Manda uma observação aí no final do vídeo, que estamos dispostos a te responder. Muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença. Muito obrigado, fica conosco em nome de Jesus. Amém.